Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 15 de junho de 2018. E vamos ao destaque do dia. Baratear a conta de luz. E garantir mais investimentos no setor. Para isso, o governo vai leiloar 6 distribuidoras de energia. Paulo La Sálvia. Segundo o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, o motivo da transferência para o setor privado é a ineficiência dessas empresas, o que deixa a energia mais cara. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Novo calendário para saque do PIS/PASEP começa na segunda-feira. E presidente Michel Temer reforça a medida para ajudar brasileiros que podem contar com um dinheiro extra. Fico feliz em dar essa notícia, porque vai melhorar a sua vida e vai ajudar a melhorar ainda mais a economia do país. Venezuela registra caso de poliomielite. E Ministério da Saúde faz alerta a estados e municípios brasileiros. Bruna Sanielli. Sem a vacina, o Brasil pode voltar a registrar casos de paralisia infantil. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Conta de luz mais barata para o consumidor. É o que o governo espera com o leilão de 6 distribuidoras de energia da Eletrobras. O edital foi publicado hoje e vai ganhar a licitação quem ofertar o maior desconto no reajuste da tarifa. As 6 empresas distribuem energia elétrica nas regiões Norte e Nordeste. Elas ficam localizadas no Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Alagoas e Piauí. Estão sendo transferidas para a gestão da iniciativa privada por meio de leilão, marcado para 26 de julho. Ganha o grupo empresarial que oferecer a menor tarifa ao consumidor para cada unidade que vai ser leiloada. Segundo o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, o motivo da transferência para o setor privado é a ineficiência dessas empresas, o que deixa a energia mais cara. Essa ineficiência aumenta o preço da tarifa de energia elétrica para todos os brasileiros. E isso não é justo. O que nós queremos é que essas empresas possam se tornar eficientes. E essa eficiência, ela vai gerar novos empregos, porque ela será conquistada com um investimento de mais de 2 bilhões de reais. Gerando emprego, gera renda. E a eficiência dessas distribuidoras vai permitir que a energia elétrica caia de preço no Brasil inteiro, para todos os brasileiros. A venda das 6 distribuidoras de energia da Eletrobras faz parte da privatização da própria empresa. Isso vai ocorrer a partir do aumento da participação de grupos privados no controle da companhia. O processo ainda aguarda a aprovação do Congresso Nacional. A expectativa do governo é arrecadar com o novo modelo de gestão da Eletrobras mais de 12 bilhões de reais neste ano. Reportagem Paulo La Sálvia. A gente vem falando aqui na Voz do Brasil sobre o saque do PIS/PASEP para todas as idades. A medida foi sancionada pelo presidente Michel Temer nesta semana e segunda-feira, dia 18, já começa o calendário para os saques. Na semana que vem podem sacar os brasileiros com idade entre 57 e 59 anos. Quem tem acima de 60 pode sacar a qualquer momento. Em julho, os saques são suspensos e em agosto recomeçam. Aí sim, quem tiver qualquer idade vai poder retirar o dinheiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Michel Temer explica quem tem direito. Se você trabalhou com carteira assinada de 1971 a 1988, vai poder sacar o seu saldo e quem tem direito ao PIS e possua conta na Caixa vai receber sua parte direto, na própria conta. Quem tem direito ao PASEP e possui conta no Banco do Brasil, também receberá o crédito direto na conta. Todos os brasileiros que tiveram carteira assinada em algum período de 71 a 88 podem procurar essas instituições para saber como fazer o saque do PIS/PASEP. Uma medida que, segundo o presidente, vai aquecer a economia e ajudar muitos brasileiros. Agora são mais 39 bilhões de reais que vão ajudar os brasileiros a pagar uma dívida, fazer uma viagem, comprar um móvel novo para a sua casa, ou até poupar esse recurso
para outro momento mais para frente. Fico feliz em dar essa notícia porque vai melhorar a sua vida e vai ajudar a melhorar ainda mais a economia do país. Estudantes têm até daqui a pouquinho, às 11 da noite, para se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Segundo o Ministério da Educação, no terceiro dia, o número de inscrições ultrapassou os 400 mil. Os candidatos disputam mais de 57 mil vagas em universidades públicas ou institutos federais para o segundo semestre. Podem participar estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano passado e não zeraram a redação. Para se inscrever, você deve acessar a página na internet sisu.mec.gov.br. Uma doença grave e contagiosa que pode levar à morte. Não pode voltar ao Brasil. Estamos falando da poliomielite, também chamada de paralisia infantil. Por causa de um novo caso registrado na Venezuela, o Ministério da Saúde faz um alerta aos pais. Levem seus filhos para vacinar. Apenas 77% das crianças do país estão vacinadas e o ideal é que 95% sejam imunizadas. A poliomielite atinge com maior frequência crianças menores de 4 anos. Os sintomas são muito semelhantes aos de doenças como gripe, com febre e dor de garganta. Cerca de 1% dos infectados desenvolvem a forma paralítica da doença, que pode causar sequelas permanentes nas pernas e até mesmo levar à morte. Para garantir a saúde do pequeno Antônio, a mãe Isabela Pimenta mantém a vacinação em dia. A gente tenta sempre seguir o calendário bem direitinho para não ter problema, na saúde dele. O Brasil não possui novos casos desde 1990, mas a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, registrou um novo caso na Venezuela. Com a doença voltando a atacar o país vizinho, o Ministério da Saúde enviou alerta a estados e municípios para que aumentem a vigilância e mantenham a vacinação. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, alerta sobre a importância da vacina. Se nós acharmos que pelo fato de que a doença não existe mais no nosso país, pararmos de vacinar nossas crianças, infelizmente essa doença pode voltar a acontecer, fazendo com que a criança tenha sequelas definitivas. A recomendação do Ministério da Saúde é que 95% das crianças sejam vacinadas, mas há municípios em que esse número está menor, como ressalta a coordenadora. Encontramos municípios com uma cobertura em torno de 50%, ou seja, 50% das crianças daquele município não foram devidamente vacinados. E é exatamente esse o risco que nós corremos. Essa doença que já deixou de existir no nosso país pode voltar a cometer as nossas crianças. As doses da vacina são dadas nos postos de saúde para bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida. O primeiro reforço é feito com 1 ano e 3 meses e outro entre 4 e 6 anos de idade. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite será realizada de 6 a 24 de agosto. Reportagem Bruna Sanielli. E para diminuir a superlotação nos hospitais e melhorar o atendimento nas emergências, o governo aposta na implantação de um novo método de atendimento. É o programa Lean nas Emergências, que já é realidade em 6 hospitais públicos do país e outros 10 estão em fase de implantação. A ideia é chegar a 100 hospitais em 3 anos. O Lean é um método de gestão voltado para melhoria no atendimento ao paciente, reduzindo o tempo de espera e o desperdício de medicamentos e outros insumos nas emergências. O modelo adotado está sendo implantado em hospitais públicos de todo o país, com o apoio do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, referência em atendimento de emergência. A ideia, segundo o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, é reduzir a permanência do paciente no hospital, eliminando as superlotações. O Lean nada mais é que a melhoria de processos baseado em tempo e valor. A taxa média de permanência caiu 63%. Em todas as unidades, houve unidades em que o tempo de espera para uma primeira consulta era de 2 horas, caiu para 40 minutos. Desde o início do ano, 6 hospitais públicos de 6 estados iniciaram o atendimento pelo novo modelo. O Hospital Odilon Benrens, em Belo Horizonte, foi um dos selecionados para o projeto piloto. Primeiro capacitou todos os funcionários, desde o porteiro da emergência até os médicos, e já conseguiu reduzir a superlotação, como conta o superintendente da instituição, Danilo Matias. Um olhar
diferenciado para esses pacientes que precisam de menos recursos, para eles serem atendidos mais rápido. A gente partiu aí de um tempo de espera médio de 4 horas e hoje a gente está em torno de 1h30. Já o Hospital de Base de Brasília está entre os 10 novos hospitais que estão em processo de implantação do novo modelo. A emergência atende de 500 a 1.000 pacientes por dia e mesmo com pouco tempo de implantação, o resultado já é visível. Os corredores da emergência já estão vazios. O diretor-presidente do hospital, Ismael Alexandrino, garante que esse sistema de gestão otimiza tempo para atender melhor e mais pessoas com economia de recursos públicos. A gente elimina do trabalho de atendimento aquilo que não agrega valor ao paciente. Fica o que é necessário. Com isso, a gente economiza insumos, mão de obra e tempo do paciente que ele fica aqui no hospital. Além do Hospital de Base em Brasília, estão em fase de implantação do novo modelo hospitais públicos de Roraima, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. A meta é chegar a 100 hospitais até 2020. Reportagem Cleide Lopes. Estudantes universitários de baixa renda, índios e quilombolas. O Ministério da Educação vai oferecer 2.500 vagas no Bolsa Permanência. Daqui a pouco a gente detalha como e quando você pode se inscrever. Reforço na lei para garantir direitos às pessoas com deficiência. O presidente Michel Temer assinou 2 decretos que podem acabar com obstáculos que essa parte da população enfrenta todos os dias. Um garante espaços reservados em teatros, cinemas, auditórios e estádios. E o outro define regras para acessibilidade e contratação em micro e pequenas empresas. Fim de semana chegando, tempo livre para ir a um teatro, pegar um cineminha ou ir ao estádio para assistir uma partida de futebol. O lazer faz parte da família de Davi Oliveira, de 13 anos. Davi nasceu com paralisia cerebral e depende de andador ou de cadeira de rodas para se locomover. O pai dele, Francisco Djalma Oliveira, conta que nunca deixou a deficiência do filho prejudicar os passeios em família, mas sempre tem que enfrentar obstáculos. A dificuldade, quando do acesso a esses estabelecimentos, já começa no estacionamento. Muitas pessoas não respeitam as vagas reservadas para as pessoas com deficiência. Mas a partir de agora, a vida de Davi vai ganhar mais qualidade. Nessa semana foram publicados 2 decretos que regulamentam a acessibilidade de pessoas com deficiência. Um decreto garante espaços para pessoas com deficiência em eventos culturais e esportivos. A regra estabelece que nos locais com capacidade para até 1.000 lugares, 20 devem ser destinados a cadeirantes e outros 20 para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, sendo que desses 20 lugares, 10 devem ser apropriados para pessoas obesas. Francisco Djalma Oliveira, o pai do Davi, participou da consulta pública sobre a nova regulamentação e comemora o resultado. Um ganho, porque na lei estava estabelecido esse direito, mas não estava quantificado. Portanto, aumenta a possibilidade de ser colocado em prática. O outro decreto regulamenta as obrigações de microempresas individuais e empresas de pequeno porte. Elas devem garantir acessibilidade ao espaço da empresa, atendimento prioritário, oportunidades de contratação e salários iguais. Hotéis e pousadas que se encaixam nesse tipo de empresa também devem assegurar acessibilidade em 5% dos dormitórios. O coordenador-geral de acessibilidade do Ministério de Direitos Humanos, Rodrigo Machado, lembra que todas essas regras são para garantir os direitos. Pessoas com deficiências, elas estão em todos os lugares, têm o direito de frequentar grandes empresas ou pequenas empresas, assim como qualquer um de nós frequenta esses lugares. Então, é necessário garantir a acessibilidade. Segundo o censo 2010 do IBGE, no Brasil existem 45.600.000 pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa quase 24% da população. Reportagem Raquel Mariano. O
Universitários de baixa renda, indígenas e quilombolas contam com auxílio financeiro do governo para se manterem nas universidades federais. É o Bolsa Permanência que ajuda os estudantes na aquisição de livros e gastos com alimentação e moradia, por exemplo. E para o segundo semestre, o governo autorizou mais 2.500 bolsas. As inscrições começam na semana que vem. Porã Potiguara sempre estudou em sua aldeia, que fica em Baía da Traição, no litoral da Paraíba. O sonho de cursar uma faculdade para ajudar sua tribo se tornou realidade 7 anos atrás, quando passou em Engenharia Florestal na Universidade de Brasília. Para manter todos os gastos para fazer uma faculdade, como alimentação, aluguel e compra de livros, Porã conta com o Bolsa Permanência, um programa do governo que ajuda financeiramente universitários indígenas, quilombolas e de baixa renda. Para o estudante, um auxílio fundamental. Ela ajuda no sentido de que a gente precisa de recursos financeiros, né, para se manter na universidade, com gastos, né, gastos texéricos, livros, a alimentação fora da universidade, né, o aluguel também, enfim, para se manter com tudo. A bolsa, ela é fundamental. Segundo o governo, 10 mil indígenas e quilombolas são atendidos pelo programa. E para dar oportunidade a outros estudantes de cursarem e se manterem em uma faculdade, o Ministério da Educação vai abrir a seleção para mais 2.500 bolsas. Cada estudante pode receber até R$ 900. As inscrições começam no dia 18 de junho. Para o ministro da Educação, Rocieli Soares, o Bolsa Permanência é um apoio importante para quem precisa. Nós vamos atender a todos aqueles que precisam neste ano de 2018. É uma bolsa de R$ 900, com investimento de R$ 150 milhões neste ano para atender esta população que tanto precisa para garantir que eles possam permanecer estudando dentro das universidades brasileiras. Desde 2013, quando foi criado, o Bolsa Permanência já beneficiou mais de 91.500 alunos. As bolsas do programa são pagas pelo Ministério da Educação diretamente aos estudantes. As inscrições podem ser feitas na página do programa na internet, em permanencia.mec.gov.br. O prazo termina no dia 31 de agosto. Reportagem, Eduardo Biagini. O inverno, principalmente nas regiões mais frias do país, é o período do ano em que mais ocorrem casos de infecções respiratórias, como a gripe. Também são frequentes as mudanças bruscas de temperatura. Essa combinação de fatores aumenta a procura por tratamentos de asma. A doença não tem cura, mas pode ser controlada. E o tratamento pode ser feito no SUS, que também distribui de graça os remédios para os pacientes. Inspirar, expirar. O ato pode ser fácil para a maioria das pessoas, mas para quem tem asma não é bem assim. O mineiro Argemiro Pires conta que sofre com a doença há mais de 20 anos. Falta de ar, tosse e chiado no peito são os principais sintomas dessa inflamação crônica das vias respiratórias. Argemiro tem 65 anos e já sabe, basta o frio chegar para as crises aumentarem. Quando começa a chover, às vezes eu passo até semanas sem usar o remédio. Agora, nesse tempo, eu estou usando todo dia e ele está ameaçando ainda. No inverno, os sintomas aparecem com mais frequência, especialmente em crianças e idosos. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento integral para quem tem asma. De acordo com o pneumologista Ricardo Luiz de Mello, a doença não tem cura, mas com todos os cuidados, o paciente pode levar uma vida normal. Hoje, nós podemos dizer que o Brasil está bem avançado no tratamento da asma. Embora não tenha cura, há tratamento para a doença. Então, a pessoa pode ter uma vida normal, igual a quem não tem asma, ao longo de toda a sua existência, com um tratamento prescrito adequadamente. Os medicamentos para o tratamento de asma são distribuídos de graça pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular do Ministério da Saúde. O atendimento pelo SUS no Hospital Universitário de Brasília e o acesso aos remédios de graça pelo Farmácia Popular fazem Argemiro respirar mais aliviado. Tinha dia que eu pensava que ia morrer, né? Começava a faltar um fôlego, aí eu levantava à noite, andava. Tem muitos serviços que eu não estava podendo fazer mais, hoje eu já faço. Agradeço o remédio. São mais de 35 mil farmácias credenciadas em todo o país. A receita pode ser emitida tanto por um profissional do SUS quanto por um médico particular. Reportagem Gabriela Noronha. E um novo equipamento de infravermelho desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz consegue identificar mosquitos infectados com Zika vírus de uma forma mais rápida que o método tradicional. A tecnologia pode agilizar e baratear o monitoramento do vírus, ajudando a proteger a população.
Uma técnica barata e rápida está sendo desenvolvida pela Fiocruz para identificar os mosquitos Aedes aegypti que estão infectados com o Zika. O pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Rafael Freitas, explicou que a detecção do Zika no Aedes aegypti é feita por meio de análises químicas por raio infravermelho. De acordo com o pesquisador, a nova tecnologia vai facilitar o trabalho de identificação de áreas que estão infestadas pelo mosquito infectado com o vírus da Zika, tornando mais rápido o combate ao mosquito para proteger a população. Então, a ideia é que a gente consiga dar um retorno imediato, assim, em questão de minutos ou horas, para o município, para dizer para eles, olha, todos os mosquitos aqui, dos 20 bairros que vocês coletaram, podem ficar despreocupados, porque dos 20 não tem mosquito infectado somente em um deles. Então não precisa se preocupar com os mosquitos dos outros 19 bairros, mas foca toda a ação de controle, que pode ser redução de criadouro, pode ser engajamento, sensibilização da comunidade. Foca isso nesse bairro, porque foi aqui que a gente encontrou o mosquito infectado. A Fiocruz também está desenvolvendo pesquisa para detectar os mosquitos infectados com outros tipos de vírus, como dengue e chikungunya. Reportagem Rosamélia de Abreu. O Zika vírus pode causar microcefalia em bebês e outras doenças, como a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica. Abrir as contas e dar mais transparência aos gastos públicos. Com a Lei de Acesso à Informação, que completa 6 anos, os brasileiros podem acompanhar onde o dinheiro arrecadado com impostos está sendo gasto. E nesses anos foram mais de 600 mil pedidos e 99% deles foram respondidos. Gil Castelo Branco é fundador da Contas Abertas, associação sem fins lucrativos que acompanha os gastos do governo. Um dos objetivos é garantir que a população saiba para onde o dinheiro que pagou em impostos está indo. E um dos instrumentos que usa para fazer seu trabalho é a Lei de Acesso à Informação. O cidadão também está gradativamente fazendo maior uso dessa lei. Eu acho que nós já estamos nos valendo dela para diversas consultas aos órgãos federais, né? E é bom que seja assim, que nós consigamos mudar essa cultura que prevaleceu durante tantos anos, que era a cultura do secreto, do sigiloso. A Lei de Acesso à Informação permite que qualquer cidadão faça um pedido de informação ao Estado. A pessoa pode pedir desde o acesso a um documento histórico até a lista de pessoas que recebem um benefício do governo. E vale para os 3 poderes nas esferas municipal, estadual e federal. Desde que entrou em vigor em maio de 2012, foram registrados 613 mil pedidos só no governo federal. E 99% deles foram respondidos. Para a secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, Cláudia Taia, a lei estabelece a transparência como regra. Inclusive estrangeiros podem fazer pedidos, mas a gente tem predominantemente o servidor público, empresários, jornalistas, a academia. A academia tem bastante interesse, né? Geralmente os dados do governo são dados que são fonte de muito estudo. A população já sabe que pode exercer esse direito e está exercendo. A secretária explica, por exemplo, que por meio de um pedido de informação de uma estudante da Universidade do Rio Grande do Sul, a Polícia Federal descobriu desvios na concessão de bolsas de pesquisa da universidade. Via portal da transparência e pedidos de acesso à informação, ela acabou descobrindo irregularidades, né? Ela delatou isso para a Polícia Federal, que já havia uma investigação e culminou na Operação Research, ou seja, a lei de acesso, né, contribuindo para o controle social para que a sociedade possa verificar, né, a aplicação dos recursos públicos. O Ministério da Fazenda, o INSS e a Agência Nacional de Energia Elétrica são os órgãos federais mais demandados. Para fazer um pedido, basta entrar no link do acesso à informação disponível nas páginas do governo ou acessar o site acessoainformação.gov.br. Reportagem Raíssa Lopes. Você também pode acompanhar gastos do governo pelo Portal da Transparência em www.portaldatransparencia.gov.br. A Receita Federal fez hoje o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2018. Mais de 2.400.000 contribuintes receberam a restituição, num total de depósitos que chegou a quase 5 bilhões de reais. Tiveram prioridade nesse primeiro lote idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave. Também receberam agora contribuintes que enviaram a declaração nos primeiros dias do prazo.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. União pode descontar dias parados de auditores da Receita Federal. Médico e hospital devem indenizar família por erro que deixou sequelas em bebê. Mineradora é condenada pela Justiça Federal por danos ao meio ambiente. Olá, boa noite. Eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, permitiu que a União desconte dias parados de auditores da Receita Federal. A decisão é provisória e vale até que o caso seja totalmente julgado. Lucas Scherer. Com a greve, a categoria busca a regulamentação da lei que mudou a estrutura de remuneração da Receita. O Superior Tribunal de Justiça havia reconhecido a legalidade da greve, barrando qualquer desconto na folha por um prazo de 270 dias. No processo, o governo apontou que o prejuízo representaria uma ameaça à economia brasileira. Ao analisar o pedido provisório, a ministra Carmen Lúcia lembrou que o STF já reconheceu o direito da administração pública de descontar os dias de paralisação, mesmo durante movimentos grevistas considerados legais, tendo em vista a suspensão do vínculo funcional durante o período. Uma mulher e o filho dela, em Minas Gerais, devem ser indenizados por erro médico durante parto. A determinação é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. As indenizações por dano moral e material devem ser pagas pelo hospital e o médico plantonista que não adotou procedimentos necessários para realizar o parto da mulher, o que causou sequelas neurológicas irreversíveis e expectativa de vida reduzida para o bebê. O Tribunal de Justiça mineiro condenou o médico e o hospital a pagarem pensão mensal vitalícia de um salário mínimo à criança, além de indenização de R$120 mil por dano moral. E o STJ manteve a decisão. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, nesse caso o hospital também deve ser responsabilizado, porque foi comprovada a culpa do médico, que era funcionário do estabelecimento. Técnico bancário da Caixa poderá acumular cargo de professor. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Dalai Solino. No caso, um bancário da Caixa passou em concurso para professor de ciências no ensino fundamental na rede pública do município de Contagem, em Minas Gerais. Depois de anos exercendo as funções simultaneamente, a Caixa notificou o profissional, determinando que ele escolhesse um dos cargos públicos. Mas, de acordo com o entendimento do TST, a situação se enquadra na exceção prevista na Constituição da República, que autoriza a acumulação de funções. Mineradora é condenada a pagar cerca de R$35 milhões de indenização por danos ao meio ambiente no município paulista de Descalvado. Espécies em extinção, lobo-guará e gato do mato foram as mais prejudicadas. Ana Gouveia. De acordo com o Ministério Público Federal, a empresa extraiu areia quartosa em área de preservação ambiental sem a devida fiscalização pelos órgãos responsáveis. A Justiça Federal em São Paulo determinou que parte do valor da indenização seja destinado à entidade de proteção de animais, que atenda às espécies em extinção lobo-guará e gato do mato. O restante deve ser destinado ao Fundo Federal determinado pela Lei Ambiental. Instituição financeira deve indenizar idosa por cobranças indevidas. A cliente vai receber R$8 mil. Cíntia Ribeiro. A idosa era cobrada por valores de um contrato que não existiu. Ela afirmou que a situação gerou transtornos na vida dela. A Justiça do Acre considerou que a instituição financeira cometeu falha na prestação de serviço e, por isso, deve deixar de cobrar a idosa e declarar inexistente o contrato.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Uma boa noite. A você, boa noite, bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Congresso instala comissões que darão início à análise das medidas provisórias sobre o diesel. Paulo Paim alerta para a difícil situação da Defensoria Pública da União. Brasil pode comemorar em julho a Semana Nacional da Agricultura Familiar. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Foram instaladas as comissões que darão início à análise das medidas provisórias que tratam da redução de tributos sobre o diesel e do subsídio aos produtores do combustível. Também foram instaladas as comissões mistas das MPs que criam indenização a policiais rodoviários e cargos de chefia no Ministério da Segurança Pública. A reportagem é de Marcela Diniz. Caberá ao Senado as presidências das comissões mistas que analisarão as medidas provisórias que tratam da redução de tributos sobre o diesel e do subsídio a produtores e importadores do combustível. Os nomes dos senadores que presidirão os colegiados ainda não foram anunciados, mas as comissões já foram instaladas e os relatores escolhidos. O deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, será o relator da MP 836, que zera a contribuição de intervenção no domínio econômico CID e reduz PIS e COFINS incidentes sobre o diesel, o que garante 16 centavos a menos no litro. Ao deputado Arnaldo Jardim, do PPS paulista, caberá o parecer sobre a MP 838, da subvenção ao diesel, que garante os outros 30 centavos do desconto até o fim de 2018. Jardim deve propor um plano de trabalho na terça, dia 19. Quando podemos apresentar um cronograma de trabalho e aí começarmos a trabalhar na relatoria e nos debates aqui da comissão. Também foram instaladas as comissões de duas MPs sobre segurança pública. A 837 cria uma indenização para policiais rodoviários federais que voluntariamente deixarem o repouso remunerado para trabalhar em ações emergenciais coordenadas pelo Ministério Extraordinário de Segurança Pública. O presidente da comissão que analisará o texto é o deputado José Mentor, do PT paulista, e o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, que é policial rodoviário de carreira, foi escolhido relator da MP. Medeiros ressaltou que a medida é uma solução paliativa, mas necessária diante da falta de pessoal. O que nós precisamos nas nossas polícias é efetivo. E essa medida provisória ela vem sanar paliativamente, não resolve o problema. Mas, evidentemente, nesse momento de crise, ela ajuda. Também foi instalada a comissão mista da medida provisória 840, que cria 164 cargos em comissão para o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, anunciou a apresentação de um projeto, o PLS 280 de 2018, destinado a suspender, pelo prazo de 12 meses, os incentivos para as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. A ideia da parlamentar baiana é retirar por um certo tempo das grandes petroleiras os benefícios recebidos e, com esse dinheiro, garantir a sustentabilidade das contas públicas que passaram a bancar a redução de 46 centavos no litro do diesel. Para Lídice da Mata, esse subsídio ao combustível não pode ser bancado retirando do orçamento da União verbas destinadas à saúde, à educação e à política de sustentação social. Não é possível que nós possamos tirar do orçamento da União para recompor os 0,46 centavos à Petrobras e não possamos tirar das grandes petroleiras desse país os benefícios que lhe foram dados. O senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, lamentou a falta de capacidade do governo nas negociações para acabar com a paralisação dos caminhoneiros. Um dos equívocos do governo, apontou Hélio José, foi ter mexido no dinheiro de setores como saúde e educação,
para garantir a redução do preço do diesel nas refinarias. Outro, continuou ele, foi o governo não ter envolvido representantes dos diversos setores da economia que poderiam ser afetados com a definição dos valores da tabela do frete mínimo. Essa falta de habilidade apenas reforçou a insatisfação da sociedade, disse Hélio José. Na crise em que nos encontramos, em que não há pressão inflacionária, mas que, por outro lado, vigora profundo comprometimento da renda nacional e do salário dos trabalhadores com dívidas, ter uma variável descontrolada, como o preço dos combustíveis, equivale a jogar combustível na fogueira da crise. Hoje a pessoa, o pai de família, não está conseguindo comprar um bujão de gás. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, alertou para a difícil situação enfrentada pela Defensoria Pública da União devido às restrições criadas pela Emenda Constitucional número 95 de 2016, o chamado Teto dos Gastos. Baseando-se em documento recebido do assessor-chefe de Assuntos Legislativos, Defensor Público Federal Felipe Soares de Campos Melo, o senador gaúcho denunciou que o órgão não poderá cumprir seus planos de expansão que visavam aumentar o atendimento à população mais vulnerável, carente de um apoio jurídico. O Brasil está perdendo a sua condição de fazer justiça aos mais necessitados e carentes. Exatamente nesse momento que aumenta o número de pessoas vivendo em miséria absoluta, é só ver nas ruas a situação da nossa gente. A senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, lembrou a comemoração terça-feira do Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e destacou que 1 em cada 10 crianças no mundo sofre com esse tipo de exploração. De acordo com Marta Suplicy, 152 milhões de crianças estão submetidas a esta situação. A parlamentar condenou a persistência do trabalho infantil e as diversas situações de preconceito que se repetem no Brasil, principalmente o racismo e a homofobia. Ela destacou a necessidade de combater essas práticas desde a escola para ensinar o respeito a quem é diferente. Que as escolas passem a ter uma atuação mais forte em relação ao diferente e ao respeito pelo outro e o não ao preconceito. Comissões. O Brasil pode comemorar em julho a Semana Nacional da Agricultura Familiar. Uma proposta com esse objetivo, aprovada nesta semana pela Comissão de Educação, deve ser analisada agora pelo plenário do Senado. Repórter Jorge Cardim. A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, inclui no calendário oficial a Semana Nacional da Agricultura Familiar, celebrada na semana em que cair o dia 24 de julho. Nesta data, em 2006, foi sancionada a Política Nacional de Agricultura Familiar. A relatora da proposta, a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, explicou que durante as comemorações devem ser organizadas palestras e atividades para debater temas de interesse dos agricultores e pequenos produtores, como crédito rural, cooperativismo, a oferta de veterinários e agrônomos e a distribuição de sementes e adubo. Regina Souza destacou a importância da agricultura familiar na criação de empregos e renda e no combate à fome no país. A agricultura familiar emprega pelo menos 5 milhões de famílias e é responsável pela maioria dos alimentos que chegam à mesa da população. Por outro lado, a propriedade agrícola familiar representa 84% de todas as propriedades rurais do país e ocupa apenas 24% do total da área utilizada para empreendimentos agropecuários. A proposta aprovada na Comissão de Educação segue agora para o plenário do Senado. Jornal do Senado. A apresentação Raquel Teixeira e Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União foi condecorado com a Ordem do Mérito Naval pela Marinha do Brasil. A comenda foi entregue ao presidente da Corte de Contas, ministro Raimundo Carreiro. A solenidade foi realizada no início da semana, no Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, durante a comemoração do aniversário de 153 anos da Batalha do Riachuelo,
considerada a data magna da Marinha. Para o presidente Raimundo Carreiro, é uma honra para o TCU, que é uma instituição centenária, ser homenageado com a Ordem do Mérito Naval, em uma cerimônia presidida pelo presidente da República. O título é concedido por decreto do presidente da República, a quem cabe acolher a proposta do Conselho da Ordem do Mérito Naval. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Movimentos sociais apoiam política de redução de agrotóxicos. Artistas querem reconhecimento do forró como patrimônio cultural. Debatedores alertam para aumento dos conflitos no campo. Boa noite. A audiência pública realizada na Câmara chama a atenção para o aumento dos conflitos no campo e da criminalização dos defensores dos direitos humanos nos últimos 10 anos. Cláudio Ferreira acompanhou o debate e traz mais informações. Dados da Comissão Pastoral da Terra mostram que os conflitos no campo aumentaram entre 2008 e 2017. Foram 1.170 ocorrências em 2008 e 1.431 no ano passado, relativas a conflitos por causa de terra, de água e sobre trabalho escravo, englobando despejos, expulsões, destruição de bens e ameaças. Foram registrados 71 assassinatos em 2017, contra 28 há 10 anos. Na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que discutiu a criminalização dos defensores de direitos humanos, o depoimento do representante do Movimento dos Pequenos Agricultores no Pará, Matheus Pinheiro, de apenas 21 anos, foi um dos mais fortes. Hoje eu sou uma das pessoas que sou privado de estar em alguns lugares, não ter mais um final de semana dentro de um espaço público, de um lazer, dentro da comunidade onde moro ou dentro do próprio município também onde moro. Matheus vem denunciando sistematicamente grilagem de terras em vários municípios e criticou a morosidade tanto da Justiça quanto do governo do Pará. Liliana dos Santos, da Comissão Pastoral da Terra de Rondônia, também relatou ameaças em seu estado. Ela destacou a história de um grupo de 14 trabalhadores rurais que foram condenados e estão usando tornozeleiras eletrônicas. Tratar a luta pela terra como crime estanca as possibilidades das pessoas lutarem pelas condições básicas de vida. Essas pessoas viviam há mais de 10 anos nas terras. Perderam tudo em ações de despejo que seguem acontecendo. O ponto central do debate foi a constatação de que as ameaças partem também do Estado. Luciana Pivato, da ONG Terra de Direitos, apresentou dados preliminares de uma pesquisa com 110 ocorrências de violência contra defensores de direitos humanos. 52% foram responsabilidade de agentes privados, mas os outros 48% partiram de ações de agentes públicos. Ela relatou casos como o da agricultora familiar do interior do Pará, líder das mulheres da região, que teve 2 covas cavadas no quintal de casa. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, não há a quem recorrer. Uma hora é o jagunço, contratado pelo fazendeiro, pelo grileiro. Outra hora é o Estado, o braço do Estado, seja a própria polícia ou o próprio judiciário. E aí a gente fica aqui numa situação do que nós podemos fazer. Durante a audiência pública, o secretário adjunto da Secretaria Nacional de Cidadania, Herbert Paes de Barros, falou da proteção a defensores de direitos humanos. Atualmente, 379 pessoas são atendidas pelo programa do governo federal e pelos programas dos estados do Ceará, Minas Gerais, Maranhão e Pernambuco. 80% dos casos se referem à luta pela reforma agrária, pelos direitos dos indígenas e dos quilombolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Segurança Pública. Luiz Couto, do PT da Paraíba, informa que foi ao Pará com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara para debater a violência no Estado e a possibilidade de indenização às vítimas de chacinas no campo. Ele afirma que é preciso reparar os danos causados por criminosos e latifundiários contra os trabalhadores rurais. Danilo Forte, do PSDB do Ceará, lamenta a morte de Francisco Alberto Mesquita, assassinado a pauladas no município de Itapajé.
Ele reclama de falta de policiamento na cidade e afirma que, desde o ano passado, vem cobrando a implantação de uma unidade da Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas, segundo ele, uma promessa não cumprida do governo cearense. Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, solidariza-se com a família do engenheiro civil de 25 anos, Gustavo Gero Soares, assassinado por um policial civil de Goiás após uma briga de bar. Ele espera que o culpado seja punido, mas ressalta que o fato reforça a necessidade de valorizar os agentes de segurança. O deputado destaca que, com a corregedoria forte, é possível evitar que policiais corruptos e com desvios de comportamento continuem na corporação. José Carlos Araújo, do PR da Bahia, informa que foi ameaçado de ser recebido a bala pelo ex-policial e presidente da Câmara Municipal de Morro do Chapéu. O deputado reitera que sempre respeitou seus adversários políticos e busca combatê-los com ideias, trabalhando em prol do município e não com ameaças. José Carlos Araújo ressalta ainda que um policial militar, mesmo fora de suas funções, deve se preocupar em zelar pela ordem e não incitar a violência. O parlamentar pede providências à Polícia Militar, à Secretaria de Segurança Pública, à Corregedoria e ao Ministério Público. Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, que proíbe decisão monocrática de ministro do Supremo Tribunal Federal nos casos de ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pelo texto, apenas a maioria absoluta dos ministros do STF pode afastar uma decisão aprovada pelo Poder Legislativo. Rubens Pereira Júnior acredita que o projeto, que será analisado pelo Senado, estabelece um diálogo institucional com o Supremo, além de fortalecer e valorizar o parlamento. Política. Paulão, do PT de Alagoas, elogia o movimento sindical e a bancada de oposição por terem conseguido impedir a votação da medida provisória que trata da privatização do setor elétrico. Para o deputado, o texto proposto pelo governo federal, além de vender um patrimônio que vale mais de 400 bilhões de reais por 12 bilhões, também traz como consequência o aumento das tarifas. Participantes de audiência pública na Câmara foram unânimes em defender o projeto que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. Os debatedores também criticaram o relaxamento da atual legislação brasileira sobre defensivos agrícolas, como mostra a reportagem de Ralph Machado. Representantes de entidades e movimentos sociais defenderam a aprovação do projeto que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, conhecida como PNARA. O texto, que está sendo analisado por uma comissão especial da Câmara dos Deputados, foi apresentado pela Comissão de Legislação Participativa a partir de uma sugestão da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Todos os debatedores falaram favoravelmente à proposta, cujo objetivo é implementar ações que contribuam no manejo dos recursos naturais e para a redução progressiva do uso de agrotóxicos na produção agrícola. Além disso, a ideia é ampliar a oferta de insumos de origens biológicas e naturais, contribuindo para a produção de alimentos que promovam a saúde e a sustentabilidade ambiental. Francileia Paula, representante da Campanha Nacional contra os Agrotóxicos e pela Vida, participou da elaboração do texto desde o início, em 2012. A gente ouviu várias críticas, ao programa, e uma delas era que instituir um programa de redução de agrotóxicos era assumir que o Brasil errou nas suas estratégias da agricultura. E, infelizmente, esse é o posicionamento de muitas pessoas, mas eu tenho alguns questionamentos em consideração quando você assume que tem erros. Eu acho que é muito mais fácil a gente procurar consertar esses erros do que continuar cometendo eles. Os debatedores também se manifestaram contrários ao relaxamento da atual legislação brasileira sobre defensivos agrícolas. O tema está sendo analisado em outra comissão especial da Câmara. O relator, deputado Luiz Nishimori, do PR do Paraná, apresentou um novo texto que seria votado no último dia 29, mas a reunião foi adiada. Instituições criticam esse texto, que recebeu apoio de setores do agronegócio. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, resumiu a situação. Nós precisamos ter uma vitória aqui. O PNARA precisa servir para anular o projeto dos agrotóxicos dos fitossanitários. Essa tem que ser a nossa conquista. E eu acho que teve, no último período, já uma conquista importante pela ação que foi feita por todas as entidades aqui, porque esse projeto já era para estar pronto na votação na comissão. Não está. E se não está, é porque alguma coisa aconteceu.
E eu acho que o que aconteceu foi a sociedade, de fora para dentro, fazer a pressão aqui dentro. Então, continuemos com a pressão. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, presidente da Comissão Especial, e o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, relator da proposta, afirmaram que um dos objetivos é demonstrar que existem formas de produção que dispensam agrotóxicos, como a agroecologia. Daí a importância de uma política nacional para a redução do uso de pesticidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Ralf Machado. Desenvolvimento Regional. Ezequiel Fonseca, do PP, defende a aprovação do projeto de lei que regulamenta a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Em Mato Grosso, segundo o parlamentar, existem pelo menos 20 distritos que esperam pela emancipação, na expectativa de oferecer uma melhor qualidade de vida para a população. Na visão de José Nunes, do PSD da Bahia, a Câmara dos Deputados deve aprender a legislar em defesa dos municípios. Segundo ele, as cidades precisam ter mais protagonismo na distribuição dos recursos da União e mais autonomia para administrarem. Relatório da Câmara Técnica do Ministério da Agricultura aponta erro de cálculo na quantidade de asfalto de um trecho de 60 quilômetros da BR-163, a Cuiabá-Santarém. De acordo com Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, foram colocados apenas 6 centímetros de asfalto, ao invés dos 12 centímetros recomendados para suportar o trânsito pesado. A previsão de entrega da obra, segundo Arnaldo Jordi, será em 2020, mas o deputado alega que, com essa qualidade e quantidade de asfalto, o trecho será destruído antes desse período. Ele alerta ainda que várias outras estradas do Pará estão em péssimas condições e critica a negligência do governo com a região norte. Transportes. Marcon, do PT gaúcho, considera um absurdo o petróleo ter subido 93% nos últimos 2 anos. O deputado avalia que a política de preços da Petrobras é equivocada, pois reduziu drasticamente o refino no Brasil, levando o país a importar grande volume de combustível refinado. Ele afirma que a estratégia prejudica a balança comercial e coloca em risco milhares de empregos. Para o Wellington Prado, do PROS Mineiro, é inadmissível que, em países vizinhos, postos da bandeira Petrobras cobrem apenas R$ 2,62 pelo litro de gasolina, enquanto no Brasil o valor chega a quase R$ 5,00. O deputado também pede que os estados se posicionem sobre a cobrança de ICMS, já que o tributo afeta diretamente o valor do combustível. Preocupado com os efeitos da mobilização dos caminhoneiros, Valdir Colato, do MDB de Santa Catarina, faz um apelo à Comissão de Agricultura e à Frente Parlamentar de Agricultura para pressionarem o governo federal a chegar a um acordo definitivo sobre as reivindicações dos transportadores autônomos. Na opinião de Angelim, do PT do Acre, o governo federal não ouviu o povo nas negociações da paralisação dos caminhoneiros. Ele avalia que o acordo para zerar a cobrança da CID, com o objetivo de reduzir os preços nas bombas de abastecimento, terá impacto mínimo diante da magnitude dos aumentos já feitos. Solidário aos caminhoneiros, Afonso Ram, do PP Gaúcho, observa que o aumento dos combustíveis gera impacto direto no preço dos alimentos e compromete toda a economia. O deputado ressalta que, num período de 17 dias, houve 11 aumentos. Por isso, ele espera que o governo federal tome providências efetivas para acabar com o descontrole do valor do petróleo. Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, também espera que o governo federal encontre uma saída rápida e definitiva para os caminhoneiros. A parlamentar defende as reivindicações da categoria e afirma que eles não têm mais condições de trabalhar com tantos aumentos no preço dos combustíveis e com as altas tarifas de pedágio de algumas regiões. Homenagem. João Daniel, do PT, lembra a homenagem da Assembleia de Sergipe aos operários sindicalistas Edmilson José Santos Araújo e Rômulo Rodrigues, que receberam o título de cidadãos sergipanos. Segundo o congressista, a honraria foi concedida devido ao papel dos dois na disseminação do novo sindicalismo sergipano iniciado nos anos 80. A Câmara Municipal de Crato concedeu o título de cidadão cratense a Cabo Sabino, do Avante do Ceará. Ao agradecer a homenagem, o parlamentar afirmou ter orgulho de fazer parte da história da cidade e de trabalhar em favor da população local. Saúde. Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, afirma que vai lutar contra o fim do Saúde Caixa. Assistência médica suplementar da Caixa Econômica Federal
que cobre 70% das despesas em saúde dos servidores da empresa. Segundo ele, a direção da estatal precisa explicar por que o benefício corre o risco de ser extinto, já que em 2016 havia 670 milhões de reais de saldo positivo. Educação. Jô Moraes, do PCdoB, parabeniza o movimento em defesa da Universidade do Estado de Minas Gerais. Segundo a parlamentar, foi realizada intensa mobilização em prol da manutenção e do fortalecimento da instituição, que passa por dificuldades financeiras. Ela lamenta a situação e lembra que a UEMG tem grande alcance no Estado, principalmente no interior. Professores da rede particular de ensino de São Paulo fizeram paralisação de um dia reivindicando a manutenção de direitos. Segundo Ivan Valente do PSOL, o sindicato patronal das escolas privadas não quer fazer a convenção coletiva e quer flexibilizar direitos, como diminuir o período de recesso, a bolsa de estudos para dependentes e as férias coletivas. Cultura. Forrozeiros de todo o país participaram de audiência pública na Câmara para defender o registro das matrizes do forró como patrimônio cultural. Saiba mais sobre o debate na reportagem de Carla Alessandra. Esse foi o hino nacional tocado por Luiz Gonzaga da Rocha, paraibano de 62 anos, que é sanfoneiro há 45 anos. Ele e outros forrozeiros estiveram em audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara. O objetivo foi discutir o processo de registro das matrizes do forró como patrimônio cultural do Brasil. Iniciado em 2011, o processo está tendo seu andamento prejudicado por falta de recursos do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A representante do órgão, Marina Duque, lembrou que para ser declarado patrimônio nacional, primeiro é preciso fazer um inventário que está acima da capacidade do IPHAN. São 14 estados inicialmente, com grande chance de estender isso para todo o Brasil. O custo de uma pesquisa antropológica é muito alto, que a gente possa identificar, fazer um levantamento histórico de como tudo isso começou em cada lugar. O projeto começou a ficar com um tamanho muito grande e isso acabou inviabilizando o início dos trabalhos. O primeiro orçamento que foi feito para registrar o forró, as matrizes tradicionais do forró, ele ficou em torno de R$1,5 milhão. O IPHAN, que tem um orçamento na coordenação de identificação e registro de aproximadamente R$1 milhão por ano para tratar de inúmeros projetos, ficou completamente inviável. Marina Duque destacou a atuação do Fórum Nacional do Forró, que está angariando recursos e realizando encontros de mobilização, o que demonstra o interesse da comunidade em prol do registro. A presidente da Sociedade dos Forrozeiros de Pernambuco, Tereza Cioli, destacou que o reconhecimento do forró por parte do IPHAN é fundamental para que a tradição não se perca e para que os forrozeiros possam cada vez mais se profissionalizar. Tendo o reconhecimento do forró como patrimônio cultural, ele vai criar melhores condições de políticas públicas para o nosso forrozeiro e as nossas associações também. A gente vai poder participar da cadeia produtiva, da economia criativa. Então, a partir daí, a gente só vai ter ganhos. O reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Rangel Júnior, afirmou que já se foi o tempo em que o forró era uma manifestação nordestina. Hoje em dia, o forró é reconhecido dentro e fora do Brasil. Nós devemos defender, sim, a transformação do forró, o reconhecimento do forró, de suas matrizes estéticas, de suas matrizes que lhe dão sustentação, para evitar que com o tempo isso seja destruído, da forma como essa indústria da diversão vem fazendo aos poucos, tentando fazer. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destacou que o forró garante milhares de empregos, além de embalar as festas juninas em todo o país e por isso merece a proteção do Estado. Considero esta manifestação cultural, artística, como algo democrático, como poucas manifestações da nossa atividade artística e cultural. Eu digo sempre que o forró chega e chega bem no rancho, sem energia elétrica, debaixo do pé de árvore ou nos grandes salões mais sofisticados desse país. E chega com o mesmo brilho, com o mesmo desempenho,
com a simplicidade e a densidade que o forró é capaz de produzir. A presidente da comissão, deputada Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais, se comprometeu a discutir com os parlamentares da comissão para alocar recursos para que o processo de reconhecimento do forró como patrimônio cultural brasileiro possa ter continuidade no IFAM. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Paulo Otaran. Bom fim de semana. Para você, boa noite. Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.